Hoje a gente vai falar um pouquinho de sangramento de segundo trimestre na gestação. O que mais preocupa nos sangramentos de segundo trimestre são as placentas de inserção baixa, aquelas placentas que vão ter realmente o diagnóstico no terceiro trimestre, vai ser firmado que essa placenta é de inserção baixa, mas que muitas delas já no segundo trimestre da gestação começam a ter sangramentos. A maior preocupação que a gente tem com essas placentas são a presença de acretismo placentário, né? Que está muito relacionado às cesáreas anteriores, né? Então a gente está num país que a gente tem uma grande parte das nossas pacientes realizaram cesáreas anteriores. E quanto mais cesáreas anteriores a gente tem numa paciente, maior o risco do acretismo placentário. E o acretismo placentário, ele envolve uma morbidade, uma mortalidade muito importante para a mãe. Então, existe um risco dessa placenta invadir não só a parede do útero, mas invadir órgãos vizinhos, como a bexiga. E existe o risco de sangramentos importantes no parto dessa paciente. Então, essa paciente que tem placenta de inserção baixa, chamada placenta prévia, com acretismo placentário, ela requer toda uma equipe multidisciplinar envolvida no parto dela. Desde, às vezes, de um urologista e muitas vezes envolvido o cirurgião vascular, envolvido o médico hemodinamicista, para que a gente possa diminuir o sangramento através de balões nas artérias ilíacas. Então, é muito importante este diagnóstico na gestação, sobre a inserção da placenta, sobre a presença de inserção baixa de placenta, sobre a presença de acretismo placentário. Então a gente só faz esse diagnóstico quando a gente realiza ultrassonografia. E aqui vale destacar da gente fazer ultrassonografia endovaginal durante a gestação. O que determina para mim, o que tem maior sensibilidade para determinar o sítio placentário, e aí uma sensibilidade tão grande quanto a ressonância magnética. É a ultrassonografia feita pela via transvaginal, o ultrassom endovaginal. A gente... Falando de sangramentos na segunda metade da gestação, a gente tem que lembrar sempre da urgência maior que tem na gestação, que é o descolamento prematuro da placenta, relacionado muito à hipertensão na gestação, mas que pode aparecer em qualquer gestante. O descolamento prematuro da placenta normalmente é uma urgência obstétrica, que determina uma cesárea de urgência, um parto cesáreo de urgência, que pode ocorrer no terceiro trimestre em qualquer época desse terceiro trimestre, e que coloca em risco a mãe, pelo risco do sangramento, de atonia uterina, e também coloca em risco o feto pela prematuridade, pelo próprio sangramento, que pode determinar uma hipóxia intrauterina. Então é muito importante que também esse diagnóstico seja feito. Normalmente esse diagnóstico é feito com a paciente com dor e com sangramento, levada para o pronto-socorro, e o diagnóstico é feito clinicamente pelo aumento do tônus uterino e por toda a história, e às vezes ultrassonograficamente é visto o hematoma retroplacentário. A placenta prévia ela tem um sangramento diferente. Tem um sangramento que ela é imotivado, não tem causa, indolor, né?
e normalmente um sangramento mais vermelho vivo, diferente do descolamento prematuro de placenta. E essa inserção baixa de placenta, né, na placenta prévia, a gente tem que sempre colocar essa paciente como uma paciente de maior risco no nosso pré-natal, maior risco para o parto dessa paciente, e sempre envolver profissionais experientes nessa assistência pré-natal e assistência ao parto.